de estar presente na casa dele para poder adorar, glorificar o seu nome e aprender. Como nós cantamos, né? Eu quero conhecer Jesus. E o melhor lugar para conhecer Jesus é onde nós estamos, é na casa dele e principalmente no culto da palavra. E eu quero agradecer também ao irmão Alexandre pela confiança e dizer que a gente tem que aproveitar a oportunidade que aparece na nossa vida. Se na nossa vida circular a oportunidade ela vem, se a gente não aproveitar, a gente acaba perdendo. Imagine na casa de Deus. E agradecer a Deus por essa oportunidade e ser grato a Ele pelo privilégio de estar na casa dele. Para a gente, hoje, como o culto da palavra, a gente vai fazer um estudo sobre uma ferramenta muito valiosa para todo cristão, que é a oração. E neste momento eu vou desaparecer para aparecer o mestre dos mestres que vai nos ensinar nesta noite. E a palavra tem como texto básico em Mateus capítulo 6, do 5 ao 13. Hoje nós vamos aprender uma oração, uma ferramenta que, se cada cristão, quando aprender qual o poder que a oração ela tem em nossa vida, que Deus, quando Ele ensinou, primeiramente teve o desejo de aprender todo o discípulo. Eu entendi que os discípulos eles estiveram com Deus, com Jesus, 3 anos e meio. Eles viram Jesus fazer tantos milagres, ressuscitar morto, curar paralítico, fazer cego ver. Mas o pedido que eles fizeram para Jesus foi: Deus, Jesus, me ensina a orar. Por que será, né? Será que eles não tinham observado que como Deus respondia a Jesus nas suas orações? Sim, Jesus orava. E isto é um exemplo que Jesus deixou e eles ensinou tanto ao discípulo quanto também a uma multidão. E esta oração que a gente vamos aprender nesta noite. A igreja achou? Está escrito assim: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que te vê o que está em oculto, e teu Pai que te vê que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como o gentil, que pensam que por muito falares serão ouvidos. Não vos assemelhareis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que é vos necessário antes mesmo de vós pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Meus queridos, primeiramente, para a gente poder nos adentrar a este estudo, nós precisamos saber entender. Eu vou basear meu estudo em 3 perguntas. Eu aprendi que o move o mundo não são a resposta. Pode se sentar aí. Eu aprendi que o mundo ele move não só pelas respostas, e sim pelas perguntas. Porque quando nós fazemos uma pergunta, nós temos que se mover para achar a resposta. E eu vou basear meu estudo em 3 perguntas. Primeiro, o que é oração? Como orar? E por que orar? Oração é conversar com Deus. E a ideia de conversa que nós temos é igual para todo mundo. Você fala, Deus ouve, Deus responde. Então eu entendo que a oração ela não é um monólogo.
talvez a gente possamos pensar que nós estamos falando sozinhos, nós estamos jogando nossas palavras ao vento, mas eu posso te afirmar que não. A oração, ela é um diálogo entre nós e Deus. E aí tu pode me perguntar, mas Jeremias, por quê? Porque eu ouço a voz de Deus. Eu te digo, Deus ele tem muitas formas de se responder. Deus falou face a face com Moisés. Deus ele falou com Samuel através de sonhos. E Deus fala com a maioria de nós através da palavra. Então, uma das formas que Deus tem de falar contigo, Ele pode muito bem falar pelos ouvidos, mas a maioria das vezes é responder através da palavra. Então, se muitas das vezes a gente não está ouvindo a voz de Deus, ou uma ou outra, ou nós não estamos falando com Ele através da oração, ou muito menos lendo a palavra, que é a resposta dele para nós. Então, que nós possamos, nessa conversa, além de orar a Deus, meditar bastante na palavra, porque é da palavra que vem a resposta para a nossa vida. Através da palavra, nós temos palavras de cura, de salvação. Quando nós estamos preocupados, tem palavra de consolo. Quando nós estamos com medo, tem palavra que vem nos proteger. Então, que nós possamos basear na palavra, que é Deus falando conosco. Já que nós já sabemos que é oração, que é conversar com Deus, existe um segredo para a oração? Não. Você apenas tem que dobrar teu joelho e orar a Deus. E então, porque muitas das vezes, quando a gente joelhamos, oramos a Deus, Deus não responde. Deus não nos responde. Às vezes a gente quer nos desprezo, pensando que Deus não está ouvindo. Eu posso afirmar para você: não existe oração que Deus não ouça. Porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. O problema é o que Ele está ouvindo. Talvez o que você está pedindo a Deus não esteja de acordo com a vontade dEle. Então, quando os discípulos pediram, mestre, nos ensina a orar. Se os discípulos que estavam com Jesus pedirem isso ao mestre, imagine nós que só conhecemos Deus de falar. E muitas das vezes a gente não se preocupa nem com nossas orações. Então, Jesus, no Sermão da Montanha, Ele veio ensinar a esta palavra, a como orar. E eu aprendi aqui que Jesus, Ele veio para os humildes. Jesus ele não veio da glória, derramou toda a sua sabedoria para os humildes, porque muitas vezes Ele nos entendia. Por isso a maioria da gente Jesus veio ensinar com parábolas, com ocasiões que o povo estava acostumado a ouvir. E quando Jesus veio ensinar sobre oração, Ele usou uma metodologia extraordinária. Jesus ele veio fazendo, eu vou te ensinar o sabor correto da maneira errada que estão fazendo. Jesus veio mostrar dois erros que estavam sendo cometidos por alguns, mostrando, fazendo ao contrário. O primeiro erro que estava sendo cometido naquela época era dos fariseus. Pois é, fariseu era aqueles hipócritas, entendedores da lei, mestres, doutores da lei que tinham muito entendimento e eram muito bons de ensinar, porém ele é muito ruim de praticar aquilo que eles mesmos ensinavam. E Jesus no capítulo 5, primeiro ensinamento que Deus dá: não oreis como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas da rua para serem vistos pelos homens. Na verdade vos digo que já receberam seu galardão. Os fariseus não estavam a fim de orar ao verdadeiro Deus, não. Eles estavam querendo aparecer para o povo, para que o povo visse neles aquela uma santidade. Nossa, como eles oram a Deus, como estão orando a Deus, mas a oração deles estava longe do coração de Deus. Então Deus, Ele olhando lá de cima, não precisa de multidão. O propósito deles, dos fariseus, eles conseguiram. Como Jesus mesmo falou, na verdade eles conseguiram seu galardão. Qual era o galardão dele? Ser visto pelos homens. Mas eu tenho certeza que nenhum daqueles homens que estava vendo os fariseus orar daquela forma não podia fazer nada por eles. Mas tu, esse mas tu tem uma preposição aqui de contrariedade. Tu, não importa se o que estão fazendo errado, não adianta, eles estão fazendo errado, mas tu pode fazer diferente.
Não é porque fulano erra que tu tem que errar também. E Jesus está aqui para ensinar a fazer o correto. E eu fico feliz que nós estamos aqui no culto da palavra, porque nós poderíamos muito bem ter tirado segunda-feira para descansar. Nós poderíamos muito bem estar em casa com nosso familiar, mas nós estamos aqui para aprender, porque o próprio mestre dos mestres que está ensinando nós nesta noite. E tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta. Ora teu Pai que te vê e que está em oculto. E teu Pai que te vê que está em oculto te recompensará. Aí eu estudando, por que será que Deus prefere que nós falamos com Ele no oculto, no secreto? Simples. No secreto a gente perde a vergonha. No secreto a gente não tem vergonha de expor toda a nossa tristeza, todos os nossos pecados. Ninguém aqui gritaria para o mundo ouvir os teus pecados, os teus erros, tu teria vergonha. E quando Deus chama a gente para o secreto, porque é no secreto que Ele trata conosco, é no secreto que Ele quer tratar contigo, é no secreto que Ele quer ouvir teus problemas, é no secreto que Ele quer ouvir teus pecados para que você se converta. E por um secreto tem essa vantagem, é o secreto que Deus te ouve. Então Deus nunca vai querer te expor à multidão. Deus nunca vai querer expor teu erro a todos. Por isso Ele te chama no secreto. No secreto não existe vergonha. E o segundo erro que estava sendo cometido por alguns naquela época era os erros do gentio. Aqui a gente tem que saber distinguir fariseu de gentio. Fariseu, como eu disse, era doutores da lei. Eles tinham conhecimento na lei de Moisés. E já o gentio era considerado por aqueles que não eram judeu. E o gentio, eles erravam por falta de conhecimento, porque o gentio ele não tinha acesso à lei. O gentio, eles erravam de que maneira? Eles achavam de muito repetir, eles teriam ouvido. Então, nos seus cultos pagãos, ele orava uma vez, orava duas vezes, três vezes, até ser respondido. Resumindo, ele nunca seria respondido. Ele estava orando ao Deus errado. Então, quando Deus fala para não orar como gentil, simples. Por que você vai orar? Vai repetir, repetir. Será que eu não sou um Deus que já ouviu de primeira? Eu aprendi que a repetição, ela representa algumas coisas. Uma das coisas que a repetição ela significa é falta de fé. Você não vai pedir algo a alguém uma vez, aí passa um tempinho e pede de novo. Você está querendo colocar a falta de fé na pessoa, como a pessoa ou não quis te ouvir, ou como ela não quer te atender. Então a repetição de oração é como a gente não confiasse num Deus que não tem ouvido de primeira. E a repetição de oração, ela leva quando demora para a nossa oração ser atendida. Mas eu aprendi que a demora, ela é nada mais, nada menos que um tempo de tratamento. Se tudo que nós pedíssemos hoje e amanhã Deus desse, com certeza a gente ficaria mal acostumado. A gente acharia que Deus era obrigado a nos atender já. E nada do nosso tempo. Tudo tem o Kairos de Deus, que no tempo dele que as coisas acontecem. Em Eclesiastes 3 está escrito: há tempo para todas as coisas. Então, meus queridos, o tempo às vezes é bom, porque tudo que tem valor leva tempo. Se tu plantar alface, dentro de uma semana vai ter alface já pronto para você comer. Mas vai ver quanto custa uma alface. Custa barato. Então, quanto mais tempo leva para a tua vitória chegar, mais valiosa chegar e mais duradoura também. E outra coisa que eu aprendo com as orações do gentio é que eles erravam por uma coisa, por falta de conhecimento. E eu não sou muito para falar, depois de uma pregação com o pastor Silas, ele dando uma Santa Ceia sobre o conhecimento, eu descobri que eu não sabia nada. Mas eu descobri uma coisa: conhecimento é muito importante na nossa vida secular. Nós queremos entrar nos melhores colégios, queremos pagar os melhores colégios para o nosso filho. Por quê? Nós queremos que eles ganhem conhecimento, porque com conhecimento na vida secular a gente alcança altos patamares.
mas a gente esqueceu muitas vezes de pegar conhecimento na palavra de Deus, porque o conhecimento na palavra de Deus nos levará aos céus. O conhecimento na palavra de Deus, nós sabemos qual é o caminho que nos levará a Deus, porque está escrito na Bíblia que Jesus falando que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por Ele. Como nós saberemos como chegar ao céu se a gente não ler a palavra? Se é ela que está buscando qual o caminho, e como está escrito em Oséias, número 4, por falta de conhecimento, tudo foi destruído. Então, o conhecimento na palavra de Deus evita que a gente caiamos, porque eu tenho a palavra de Deus como um manual de produto. Muitas das vezes a gente estragando um produto, quebramos o produto porque a gente não paramos para ler o manual. E se a Bíblia é o manual do cristão, como nós queremos chegar ao céu se a gente não saber as regras? Porque para ir para o céu tem regra. Para ir para o céu não é de qualquer maneira. E se a gente não ler a Bíblia, com certeza a gente vai errar e muito. E com certeza a gente vai pecar e muito. Nós sabemos que no céu não entra pecado. Então nós possamos fazer como nós estamos nessa noite. Nós poderíamos estar em muitos lugares. Mas eu aprendi que Deus, pela esta manhã, deu 24 horas de presente para a nossa vida. E nós tiramos uma parte desse presente para devolver para Ele e através dele nós aprender da palavra de Deus. Depois que Jesus ensina a como fazer não fazendo, Ele nos ensina um modelo de oração. Por que modelo? Eu aprendi que a oração do Pai Nosso, ela não é uma regra. Porque se ela fosse uma regra de orar, se toda vez que você orasse com as mesmas palavras, eu aprendi que seria uma repetição. E Deus mesmo tinha acabado atrás de orar, não orei com repetições. Então, se a oração for um modelo, nós precisamos aprender o que Jesus quis dizer com cada frase desse modelo de oração. E a oração do Pai Nosso, ela é muito rica, porque o próprio Jesus, Ele não deixou aquela multidão confundida, porque Ele fez questão, nos capítulos próximos, de explicar a oração do Pai Nosso. A explicação de cada frase da oração do Pai Nosso está em Mateus, na própria continuação do Sermão da Montanha. E com ele que nós vamos aprender nesta noite, com cada frase da oração do Pai Nosso. A primeira frase da oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que está no céu. E nós precisamos entender, primeiramente, para a gente entender essa frase, a figura de um pai. Nós temos em nosso Pai terreno segurança, nós temos em nosso Pai terreno provisão, um Pai que cuida de nós. E Jesus também, ele fez essa explicação em Mateus 7, do 9 ao 11, ele se queixou de explicar para aquela multidão. Está escrito assim: qual dentre vós é um homem que, pedindo pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E qual dentre vós, pedindo um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai que está no céu dará bem a que pedir. Olha o que Deus está falando. Se o nosso Pai da terra dá tudo de bom e do melhor, e o nosso Pai da terra, ele nasceu debaixo de uma natureza pecaminosa, debaixo de uma natureza de maldade, imagina o nosso Pai do céu, que ele é santo. O pecado nunca houve e nunca haverá nele. Será que a gente não estamos ligados que nós estamos pedindo a um pai? A um pai. E pai, ele significa uma pessoa próxima, uma pessoa íntima da gente. Que muitas coisas acontecem até no dia de hoje na família. Hoje em dia a gente está deixando de conversar mais com nossos pais. Muitas das vezes tem um pai como estranho dentro de casa porque não tem conversa. E é a mesma coisa Deus. Deus é o nosso Pai. Muitas das vezes a gente esqueceu de conversar com Ele, esquecemos de falar dos nossos problemas para Ele. Então, nós possamos ter essa ideia quando a gente for orar, que é um Pai, do aramaico Abba Pai, Papai querido, não é qualquer Pai, e é o Pai que está no céu. O Pai da terra talvez pode pedir uma coisa que Ele possa te dar, mas eu tenho certeza que o Pai do céu, Ele tem poder ilimitado. E se nós orarmos, pedimos com carinho a Ele, Ele nos atenderá.
A segunda frase desta oração é um atributo de Deus, que só Deus é. Santificado seja teu nome. Se santificado, santo, só Deus é, eu aprendo uma coisa aqui. Da mesma forma que nós temos que ser imitadores de Cristo, Cristo foi a imitação perfeita de Deus. Então, se nós em geral, os filhos, ele tem que atrair características do pai. Se um pai terreno, se um pai terreno ele foi muito rígido com os filhos ele tem que ser rígido com seus filhos. Se nós temos que atrair características dos nossos pais. E se nosso Deus é santo, por que não buscar a santificação? Se nosso Deus é santo, por que a gente não tem que santificar? E sabendo que sem a santificação ninguém verá o Deus. Sem santificação ninguém verá o Pai. E como nós buscamos isso? Nos separando do pecado. O pecado é aquilo que nos separa do nosso Deus. O pecado é aquilo que nos afasta do nosso Pai. Então nós vamos buscar essa característica do nosso Pai. Se Ele é santo, não que nós seremos 100% santos nessa terra, porque nós somos humanos, mas que nós possamos buscar cada dia essa santificação para nós poder um dia vermos Ele. A terceira frase desta oração é: venha o teu reino. Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Se o reino de Deus não é deste mundo, ele é reino lá do céu. E quando a gente orando, vem ao teu reino, é porque nós entendemos uma coisa, que nessa terra nós estamos de passagem. Nessa terra a gente estamos peregrinos, sabendo que todo sofrimento, toda dor que nós passamos nessa terra não é nada se comparar a um reino que está nos esperando. E nós sabemos disso porque Deus falou que Ele iria, mas já preparar o lugar. E este lugar que Ele preparou é para mim e é para você. E venha ao teu reino. Quando nós oramos, venha ao teu reino, nós não podemos cair em contradição. Porque muitas vezes a gente orando, venha ao teu reino, mas estamos muito presos às coisas terrenas. Nós estamos, venha ao teu reino, mas não conseguimos deixar as coisas terrenas e pior das coisas que nos afasta desse reino. Não é errado tu buscar riqueza neste mundo, não. O problema é não ficar preso a ela, é não colocar ela como nosso Senhor da nossa vida. Deus mesmo disse: não tem como adorar dois senhores, senão tu vai desprezar um. Então que nós possamos fazer o que Deus explicou. Como eu disse, Jesus explicou toda esta oração do Pai Nosso no Sermão da Montanha. E a explicação dessa parte está em Mateus 19, 21, capítulo 6, 19, 21. Está escrito assim: não juntei tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, e aonde o ladrão não mina nem rouba, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Uma pergunta para nós nesta noite: aonde está nosso coração? Será que está na obra de Deus? Será que está na vontade de Deus? Ou está na nossa própria vontade? Eu lembro de uma coisa que muitas das vezes nós buscamos bens materiais e esquecemos muitas das vezes de buscar as coisas de Deus, mas nós esquecemos que está escrito lá em Mateus 6,33: buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós possamos colocar como prioridade Deus na nossa vida, porque Ele conhece o que nós precisamos. E seja feita a tua vontade. O ponto-chave dessa frase é soberania de Deus. Muitas das vezes a gente não recebemos aquilo que pedimos e nós ficamos tristes, pensando que Deus não estava ouvindo a nossa oração. Mas a gente não entendemos uma coisa, que Deus, Ele é soberano. E soberania significa, se Ele quiser saber, Ele vai, senão não adianta. E por quê? Será que Deus é ruim quando Ele não dá aquilo que nós pedimos? Não. Onde nós aprendemos que Deus
o atributo de Deus é a onisciência, onipresença e onipotência. E a onisciência de Deus, Ele sabe lá na frente. Ele sabe muito bem, se Ele te dá aquilo que tu está pedindo hoje, pode ser para a tua destruição, pode ser para o afastamento teu da casa dEle, da obra dEle. Então, que nós possamos pedir, Deus, que a minha vontade também seja a tua vontade, porque aí o resultado é certo. E para não ficar somente nas minhas palavras, eu puxei um exemplo na Bíblia de uma oração que estava totalmente em concordância com Deus. E esta oração está lá em 1 Samuel, capítulo 1, 10 e 11, que conta a história de Ana. Como bem conhecemos, Ana é uma mulher que ela não podia ter filho, e isso servia de humilhação para ela, porque a Penina, ela caçoava. Então Ana um dia fez uma oração de angústia, de algo, de totalmente a tua alma. Porém, mesmo com toda a angústia do teu coração, ela pensou muito no que ela orou. E está escrito lá em 1 Samuel assim, 1 Samuel capítulo 1, 10. Ela, Ana, orou com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Mas olha que a Ana, mesmo amargurada de alma, olha que ela fez, olha o voto, a oração que ela fez, e fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, eu o darei ao Senhor todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Olha a responsabilidade quando a gente está dando voto a Deus. A Ana, ela não tinha o quê? Não tinha filho. Então ela pediu ao Senhor uma coisa que ela queria muito, mas ela fez um voto ao Senhor que ela entregaria aquilo que Deus ia dar para ela. É muita responsabilidade quando a gente não vota ao Senhor. Muitas das vezes a gente não recebeu uma coisa porque Deus sabe da nossa vida. Ele sabe que quando a gente recebeu um voto, a gente não cumpre, a gente é como um tolo. E Deus deu a Ana aquele presente, aquela oração, porque Ele sabia que aquela serva dele iria cumprir com o voto. E me pergunta: mas Jeremias, aonde está a concordância de Deus na oração de Ana? Aí eu peço para a igreja abrir 1 Samuel 3, do 1 ao 3. Jesus, Deus, olhando lá do céu, Ele estava muito preocupado com a situação espiritual do seu povo. E Deus, Ele olhou para toda a terra: o que eu vou fazer? Esse povo está muito corrompido, o sacerdócio está corrompido, Eli já está velho, o que eu vou fazer? Então está escrito assim, 1 Samuel 3, do 1 ao 3. E o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. As visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, já não conseguia enxergar, já estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Olha o estado precário que estava Israel naquele tempo. Palavras de Deus, visões, raramente tinham. A lâmpada que Moisés tinha ordenado, que ela nunca poderia se apagar, ainda não estava apagando, mas esse ainda dá ideia que um dia chegou a se apagar. Elias já estava cego, os filhos de Eli estavam profanando o templo do Senhor, estavam profanando através das ofertas imundas, dos animais coxos. Imagine Deus agora lá do céu pensando: o que eu vou fazer? Quem eu vou levantar? Eu conjunto Jesus passando o olho dele por todo Israel. Certo dia ele olhou uma mulher lá no templo orando com oração: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e me deres um filho homem. Mas a tua serva me deres um filho homem, eu darei ao Senhor todos os dias da tua vida. Deus procurava levantar um homem, Deus procurava um profeta, e a Ana ofereceu aquilo que Deus tinha dado para ela. Aí estava uma oração totalmente em concordância. Deus procurava um profeta, e a Ana prometeu dar aquilo que o Senhor tinha dado para ela. E Deus, Ele nunca vai deixar, quando você oferta o melhor, Deus dá o melhor dele para você. E Samuel não foi o único filho de Ana. Samuel teve mais 7 filhos. Então, que nós possamos, para que nós tenhamos uma oração inteligente, uma oração sábia, nós possamos orar a Deus. Deus, que nossa vontade também seja a tua vontade para nossas vidas. Outra frase desta oração é: o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia significa uma coisa: provisão de Deus. Todos nós, de manhã, nós temos de ir a uma padaria comprar o alimento, pão. E esse pão, ele significa uma coisa. Deus, Ele fez questão de ensinar esta frase em Mateus 6, do 25 ao 34. Está escrito assim: portanto, eu digo, não se preocupeis com a própria vida, quanto o que há de comer ou beber, nem quanto os próprios corpos, quanto há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida? Não é o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiro, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valores do que as aves do céu? Será que quando nós estamos pedindo pão de cada dia, será que a gente está pedindo para hoje, para amanhã, para depois da manhã? Deus está mostrando: não se preocupe com o dia da manhã, a cada dia tem o seu mal. Se Deus está provendo hoje, se Deus está provendo para a tua vida hoje, se Deus não deixou faltar nada na tua vida hoje, por que se preocupar com o dia da manhã? Será que o Deus de hoje não é o mesmo Deus de amanhã? Então, que nós possamos aprender aqui a não se preocupar com o dia da manhã. E se o dia de hoje a gente tem uma oportunidade, nós possamos orar, entregar na mão de Deus, agradecer pelo dia de hoje, sem se preocupar com o dia da manhã. Porque Jesus diz mais ainda. Observe. Por que vocês se preocupam com roupas? Se preocupam com roupas. Veja como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem tecem. Contudo eu digo, nem Salomão, com todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançada no fogo, não vestirá a muitos mais homens de pequena fé. Portanto, não se